Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre nos envolva hoje e sempre. Nós vamos abrandando os nossos corações, agradecendo a toda a espiritualidade que nos dá o suporte e a sustentação. Agradecer a Deus pelas nossas vidas, pela nossa existência. Agradecer o nosso irmão maior, o nosso mestre guia, que é todo exemplo de bom, e é todo caridade, e é todo bondade. Nós vamos, na noite de hoje, pedindo e contando com toda a proteção divina, abrindo os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos assimilar o máximo de aprendizado. Vamos pedindo também que a espiritualidade possa envolver o Nazil e que ele possa nos trazer de forma que todos possamos assimilar suas palavras e os seus ensinamentos. Então pedimos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade para dar por iniciado mais esse encontro na noite de hoje, dando graças a Deus. Que assim seja. É um prazer revê-los nesse nosso estudo mensal de vocês. É semanal, mas a minha presença se dá a cada mês e sempre interessado em procurar levar a cada um de vocês o melhor que consigo a partir da leitura que todos fazemos desse trecho de uma obra escrita, no caso presente, por Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. A lição diz respeito a alterações da fé. É muito interessante porque ela é tirada de um dos versículos da carta que Paulo teria endereçado aos romanos. Por mais que se estude, não se sabe com precisão como era a comunidade daqueles caminheiros na cidade de Roma, nem as condições em que se desenvolviam as suas atividades. Há quase nenhuma informação a respeito. Tudo indica que era uma comunidade de pessoas que, num processo de migração, haviam se dirigido para Roma e, vindas da religião hebraica, se associavam. E depois tiveram, então, contato com os ensinamentos de Jesus. O que é certo é que, no ano de 49 da nossa era, o imperador Cláudio determinou a expulsão de qualquer pessoa ligada ao hebraísmo. Eles foram, os hebreus, expulsos de Roma e, evidentemente, daí também saíram dois dos grandes amigos de Paulo de Tarso, Prisca e Áquila. A eles nós já nos referimos aqui, quando no último encontro fizemos menção à obra escrita também por Emmanuel, denominada Paulo e Estevão. Esses amigos certamente se encontraram com Paulo quando ele estava na cidade de Corinto. Quando a gente lê o livro dos Atos dos Apóstolos, encontra essa menção. E o próprio Emmanuel nos dá notícia do encontro entre eles. E eles relataram, certamente, para Paulo, tudo aquilo que se passava lá naquela comunidade. Se foram dispersos, expulsos de Roma, se conseguiram ficar nas proximidades, como eu disse no início, não se sabe.
O fato é que Paulo, para quem trabalhar as ideias de Jesus era a grande missão, ele se interessa. E através de uma emissária e tendo por auxiliar alguém que aparece na própria carta como sendo o que a redigiu, está lá no finalzinho, ele endereça para aquelas pessoas talvez a sua carta mais elaborada. E Emmanuel se debruça sobre ela. Ela é considerada a carta da justificação pela fé. Esta é uma ideia-chave no ensinamento de Paulo, tanto que todos os seus comentadores, a partir do conhecimento dos textos escritos por ele, ou por ele ditados, são categóricos em dizer que está em Romanos a preocupação maior de dizer que é necessário ter fé, fé em Deus, e que na carta ele vai acabar trabalhando de uma maneira a desmistificar a ideia que talvez fosse disseminada a partir de Jerusalém, de que a fé precisava ser uma fé que passasse pela crença hebraica. É muito interessante porque ele vai enfrentar esse assunto inúmeras vezes no corpo daquele texto, que Emmanuel, então, através de 40 comentários, são 40 versículos, perdão, que ele comenta. E dos 40, alguns ele comenta mais de uma vez. Esse que nós vamos analisar agora, a partir do texto que está no livro Ceifa de Luz, ele comentou 4 vezes. Não é o que ele mais comentou da carta aos Romanos, o campeão é aquele que ele comentou 5 vezes, mas ele tem texto sobre essa questão do inciso, eu e o direito, né? Do capítulo 12, versículo 21, no livro Ceifa de Luz, essa lição, 34, ele tem no livro Fonte Viva, na lição Estendamos o Bem, no livro Palavras de Vida Eterna, 2 vezes, no 10, Vencer o Mal, e no 30, Para Vencer o Mal. O versículo é muito claro, né? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Nesse momento do seu escrito, na carta endereçada aos Romanos, Paulo está interessado em demonstrar para todas aquelas pessoas que vão conhecer as suas ideias que não há melhor caminho para crescer, para eventualmente ser salvo, usando os termos da época, do que dominar o pecado. Mais importante do que seguir ao preceito que venha daqui ou da acolá, e nós temos a lei judaica aí como sendo algo de norte, ele era um doutor da lei, ele diz o importante é não errar mais. É por isso que nesse versículo nós vamos ter então a advertência. Você precisa vencer o mal. Como? Praticando o bem. Praticando o bem. Mas, Nazil, não é a carta da fé? É. Só que a fé raciocinada, ela tem uma dimensão muito diferente daquela dimensão que as pessoas costumam atribuir a esta palavrinha pequenininha, composta de 2 letras, a fé. A fé. Eu não vou me referir aqui ao que está no Evangelho. Todo mundo conhece o capítulo 19, a ideia da fé que transporta montanhas. Todavia, eu vou precisar dizer, como disse Kardec, que a fé exige, acima de tudo,
calma, paciência para saber esperar. Quando a gente lê a lição do Ceifa de Luz, vê que Emmanuel interpreta as coisas exatamente por esse capítulo, por essa ideia de ter calma, de entender que muitas vezes os que jornadeiam conosco vão dar sinais de que não conseguem vencer certos problemas da existência. E daí, então, vem sempre a cobrança, vem sempre o questionamento sobre a conduta que está sendo adotada. Mas Kardec já nos tinha alertado. Em termos de fé, é preciso ter calma. Numa lição que está na Revista Espírita do ano de 1865, mês de agosto, aquele amigo grandioso de Allan Kardec, o Dr. Demeure, que havia desencarnado em janeiro, escreve uma mensagem muito bonita para os espíritas de Douai. E estes espíritas remetem o texto para Kardec, que faz a publicação no mês de agosto. A mensagem é do mês de junho. E o Dr. Demeure insiste em nos recomendar o seguinte: entendam que ter fé é muito mais do que participar de atividades religiosas. Ter fé significa acreditar em si mesmo, raciocinar. E aqueles que o Espiritismo já conseguiu, de uma certa maneira, conquistar pelas suas ideias, são pessoas, sim, que podem se comportar da maneira, então, como a nossa mensagem diz. Porque diante dos problemas que a existência traz, o que recomenda o Espírito Emmanuel? Que nós mantenhamos a fé, a certeza em duas coisas. Agora, ele já nos pede o raciocínio. Vejam como as coisas se interligam, como as coisas nos convidam, então, a pensar sobre essa ótica espírita, que é a ótica recomendada por Allan Kardec, a da calma, a da certeza de que nós temos um Criador, é Deus, pouco importa a limitação com que as pessoas o entendam, mas, acima de tudo, na imortalidade da alma. É esse choque do raciocínio que vai fazendo com que a fé se estabeleça em definitivo, que nós podemos, então, ver as situações de uma outra forma. Acreditar na nossa imortalidade enquanto espíritos faz necessariamente ver os problemas da existência sob um outro prisma, sobre uma outra ótica. Entender Deus como nos revela o ensino dos espíritos faz-nos compreender a existência de leis que não se alteram em favor de A ou de B. E porque não são alteradas, tais leis, então, não prejudicam. Não é Deus que nos castiga, somos nós que enfrentamos as nossas próprias dificuldades. Deus nos destina à perfectibilidade máxima. Chegar até lá é uma questão de esforço pessoal. O texto, então, da mensagem é muito bonito quando nos pede para olhar os obstáculos, as dificuldades que aparecem no caminho e descobrir que, se ao nosso lado estão pessoas que não conseguiram avançar da maneira como nós entendemos devesse ser o avanço,
nós temos que olhar e não ter para com eles uma postura que se mostre equivocada. Porque, às vezes, o problema se revela de tal sorte que a pessoa pode até vir a negar a existência de Deus e a existência do Espírito. E o que fazer? Ora, absolutamente nada que não seja ter paciência, ter compreensão. Mas Nassil, ele está errado. Não está errado. Ele talvez não tenha as certezas que você já tem. E se não tem as mesmas certezas que temos, é natural que o seu comportamento seja, às vezes, um comportamento que nós não conseguimos entender, mas que precisamos aceitar. Esta postura da nossa parte vai justamente revelar o nosso aprendizado. É a hora em que nós vamos, então, nos deparar com alguém que está negando, que está se mostrando indiferente a informações, mas que possivelmente tenha em si uma fé por ser ainda consolidada. A mensagem do Demeury, nesse particular, é fenomenal. Agosto de 1865. Vale a pena ir lá encontrar, porque ele justamente nos coloca este processo de maturação. Emmanuel, como faz nas questões que estão aqui em Ceifa de Luz, né? Nessas lições tão ricas, tão repletas de ensinamentos, ele nos coloca problemas que nós, muitas vezes, passamos. Através de 5 entradas colocadas ali nas transformações na vida íntima, ele nos fala de problemas que também nós temos. Numa primeira leitura, quem de nós não enfrenta crises e tribulações dentro de casa? Quem de nós não sofre com sugestões que nos deprimem? Quem de nós não vê pessoas próximas, queridas, que nos deixam à margem pelo mais variado número de questões? Quem de nós não enfrenta desafios, não se vê forçado a dar testemunhos que muitas vezes podem nos trazer não apenas a enfermidade e o cansaço, mas principalmente o desânimo? E não é possível desanimar. Quem de nós muitas vezes não gostaria de ver atendidas as suas preces, os seus desejos, exatamente porque se entrega a um trabalho ligado ao bem, ligado ao próximo, e às vezes tem o oposto daquilo que buscava. Vejam vocês, são 5 questões, 5 problemas, dentre inúmeros outros que ele poderia nos apresentar, que podem fazer, sim, com que também nós nos coloquemos numa situação em que falar a respeito de fé aparente ser algo inadmissível. Não posso acreditar mais nisso. Deus me desamparou. Deus não me quer. Deus isto, Deus aquilo. A nossa ausência de de maturidade evolutiva nos leva a comportamentos assim mesmo, infantis. Porque se Kardec diz que nós precisamos partir da calma, e se Emmanuel, fazendo laço com isso, insiste que todos nós precisamos acreditar que há uma divindade, há mesmo um Criador. Pouco importa se nele venhamos a reconhecer o que imaginamos.
Ele não é o que imaginamos, ele é. E, ao mesmo tempo, nós somos espíritos, creiamos nisso, aceitemos isso ou não. São coisas postas que a nossa imaturidade até faz tentar negar, que a nossa pequenez faz até rejeitar e questionar. Mas são coisas postas que nós vamos então descobrindo. No início, de maneira a tatear, achar que podemos fazer permutas, a ver resolvidas as nossas questões com racionalidade, com maturidade, por um caminho todo diferente. E aí então a gente entende. Nós, diante de pessoas que passam por estas situações, e que muitas vezes são nossas, precisamos entender o momento evolutivo em que elas se encontram e, às vezes, o que nós nos encontramos e, a partir daí, agir. Ele nos recomenda duas coisas muito interessantes e que nem sempre são por nós adotadas: a discrição e a caridade. É assim que nós devemos ver a situação por que passa aquele que, tendo que enfrentar limitações no âmbito doméstico, com desafios, na expectativa de ser atendido, num pedido que faz, etc., nós devemos primeiro ser discretos e, num segundo momento, ter caridade. Para quê? Para que os nossos pronunciamentos, as nossas colocações, as nossas considerações não aumente as inquietações em que eles se encontrem. E mais, que os nossos apontamentos não se revelem infelizes, mexendo com feridas da alma que não são de fácil cicatrização. Afinal de contas, uma crise e tribulação doméstica pode resultar numa separação. Uma sugestão deprimente pode nos trazer um processo obsessivo de largo curso. E isto é perigoso do ponto de vista da nossa própria evolução. Quando nós deixamos de ter alguém ao nosso lado, podemos muitas vezes tomar, em relação a eles, uma postura de ressentimento que vai nos dificultar a necessária reconciliação, porque nem todos caminham no mesmo ritmo, nem todos estão no mesmo patamar evolutivo. A mensagem, então, vem para nós, no sentido de que, se somos maduros para já reconhecer que a nossa fé não se balança diante dos reveses de cada experiência encarnatória, aqueles que estão ao nosso lado podem sim balançar. E o que eles devem encontrar em nós? É a coisa mais bonita, esse fecho que ele nos traz. Porque ele diz que, se pudermos, e eu acho bacana essa ideia de se pudermos, porque muitas vezes nós não podemos, mas se pudermos, deveremos entregar a eles o pão do otimismo. Não aquele otimismo barato, mas o otimismo de quem, pelas próprias atitudes, pode dizer: segue em frente, porque tudo se acomoda. Tudo se acomoda. Afinal de contas, temos a Deus. E o Pai a ninguém desampara. A ninguém. Somos espíritos imortais. A adversidade de hoje representa a lição de sempre. Então, quando temos esta visão, nós podemos ser otimistas e passar esse otimismo à maneira de um pão que sacia aqueles que estão
em graves dificuldades. E ele nos diz para que possamos nos esforçar também em dar a luz da esperança. Agora, luz de esperança é testemunho. Somos necessariamente convidados a ser luzes, a desenvolvermos em nós. E o que esperamos todos nós? Bom, esperamos avançar. E como se avança? Enfrentando dificuldades. Então, os problemas que ele arrola, que ele apresenta naquelas 5 entradas das transformações da vida íntima, são problemas pelos quais todos passam. Às vezes de uma vez só, e é um sufoco. Outras vezes, escalonadamente. Mas no processo de vencer-se a si mesmo, nós temos que encarar essas adversidades com confiança. Porque, bom, Deus é justo e é misericordioso. E é interessante, porque as 2 últimas palavras, os 2 últimos verbos com que a lição termina, são altamente desafiadores. Eu não sei se vocês têm o texto em mãos, mas se tem, vão ver que termina a lição com os verbos construir e reconstruir. Puxa, construir e reconstruir Sabe, ele fecha o texto mostrando para todos nós que cair nessa longa trajetória de tentar ser melhor e buscar a perfectibilidade é algo que vai nos acontecer, sim. O importante é não ceder ao imobilismo diante da queda, guardando então o otimismo e a esperança, reconstruir, para depois voltar a ver as coisas se desmoronarem, reerguer-se e assim irmos conquistando, passo a passo, a nossa própria evolução. Se Paulo, na carta aos Romanos, chamava a atenção para a fé, Emmanuel, ao comentar exatamente o versículo que diz: não se domine, não se seja vencido pelo mal, mas trabalha contra o mal, praticando o bem, a gente entende o sentido, então, de se acreditar. O acreditar é o conhecer. E aquele que conhece consegue entender o que não conhece. Aquele que age ainda no mal, porque ele sabe que quando o conhecimento se consolidar, ele vencerá. O bem sempre vence. O bem é o conhecimento. Se a situação é adversa, tranquilo, a gente vai passar por ela. Só não pode desesperar. Por quê? Porque o nosso destino não é o da existência. A nossa destinação é espiritual e permanente. Mais uma lição daquelas que a gente lê, relê, reflete muito e descobre os convites que o conhecimento, que o Espiritismo nos traz, não cessam de nos ser endereçados. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O bem é a boa postura diante daqueles que, como nós, no processo de construir e reconstruir, muitas vezes, diante das transformações da vida íntima, experimentam desânimo. É hora de guardar forças e vencer. Por quê? Fecho com Kardec. Há um Pai que a todos nos criou.
e nos criou espíritos imortais, destinados a cada vez buscar e efetivamente conseguir ser melhores. É aquilo que eu leio desta lição 34 de alterações na fé. Obrigado pelas belíssimas vibrações que vocês mandam. A gente está falando aqui e percebe o carinho com que é envolvido naquilo que se dispõe a fazer. Nós aqui agradecemos, Nazil, por mais essas ricas mensagens, palavras que você trouxe para nós, né? Com tanto amor aí, nos elucidando cada vez mais. E é isso, que possamos sempre ter a força para levantar e seguir, né? Fortificando aí a nossa fé. Nós vamos passar agora para a nossa vibração final. Então, convido a todos, quem quiser fechar os seus olhos, né? Se sentir mais relaxados, respirar profundamente, para que possamos receber da espiritualidade maior toda a energia, toda a luz, todos os remédios que eles trazem para nos envolver, para nos proteger. Vamos então nos preparar agora para receber o nosso querido Mestre Jesus em nosso lar. Abra a porta para o Mestre. Convide-o a entrar em sua casa. Jesus nos traz um grande abraço, um abraço fraterno, um abraço de amor, um abraço de esperança, de coragem. E nós entregamos a Ele o nosso coração, nós entregamos a Ele as nossas aflições, as nossas dores, as nossas preocupações. E Ele nos envolve com toda esta luz. Vamos convidar Jesus a percorrer todos os cômodos da nossa casa, retirando todos os fluidos maléficos, perturbadores, toda a energia negativa, trocando por energia de paz, de cooperação, de serenidade, de equilíbrio, e envolvendo todos que se encontram em nossos lares também, os protegendo e os guardando contra todo mal. E esta luz que o Mestre nos traz, este presente maravilhoso, vai se expandindo por toda a nossa vizinhança, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso querido Brasil, se expandindo cada vez mais, atingindo todos os continentes, todos os cantos do nosso planeta Terra, que nos acolhe para a nossa jornada, para o nosso aprendizado, para o nosso progresso. Que esta luz possa tocar os corações de todos os governantes, autoridades, para que todos eles busquem formas mais justas, mais caridosas e generosas de ajudar o seu povo. Que esta luz também percorra todos os hospitais, instituições de saúde. Quantos irmãos sofredores, doentes, desesperados se encontram acamados,
que eles possam ser visitados por esta luz do Mestre. Também que ela chegue nos asilos, nos orfanatos, amenizando a solidão de todos que lá se encontram, fortificando a sua fé e esperança em dias melhores, em dias mais felizes. Abençoa também, Pai, os moradores de rua, as pessoas abandonadas, que não têm sequer uma vestimenta, um alimento, que eles possam encontrar pessoas em seus caminhos, que os ajude, que estenda as suas mãos generosas, mãos de caridade, para que esta situação se amenize pelo menos um pouco. Vamos também pedir por aquele amigo, por aquele familiar, por aquela pessoa que nós achamos que está necessitado de um abraço, de ser envolto também por esta corrente de luz, de amor, de amizade. Que o nosso amor chegue até ele, até ela, acalmando, serenando o seu coração, ou a sua doença, ou a sua aflição. E assim, Pai, com este coração transbordando em gratidão, amor, nós agradecemos, muito mais agradecemos do que pedimos, por toda a proteção espiritual, todos os trabalhadores da casa do Centro Espírita Vicente de Paulo, que nos auxilia neste Evangelho online, e todos os trabalhos da casa também. E é com a tua permissão, Senhor, que nós damos então por encerrado mais um encontro deste domingo, desta noite abençoada, de muita luz e de muita paz. Que possamos guardar esta energia conosco, passar para todos aqueles que nos encontrarem durante esta semana, seja uma semana de muita saúde, muito trabalho, muito ânimo e muita fé. Que assim seja. Obrigada, Senhor.